Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas capítulo 12. Os versos 22 ao 34, 12, 22 ao 34. Vai ser projetado ali também, irmãos, mas mantenha as Bíblias abertas. Esse será o texto base e de onde nós estaremos ministrando na palavra do Senhor nessa noite. A palavra de Deus diz assim: e disse aos discípulos: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam, nem colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Algumas traduções diz um côvado, né? O côvado, a sua estatura. Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não envelhecem, tesouros no céu, que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, vamos ler esse final junto, irmãos? Aí também estará o vosso coração. Quero compartilhar com os irmãos que você tem um valor. Você tem um valor para Cristo Jesus. O valor dos discípulos aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, e a liberdade de uma vida também centrada em Cristo Jesus. Queria meditar isso hoje com os irmãos. Quando o coração ele aprende mentiras sobre si mesmo, nós nos declinamos de mal ao pior. Tem um livro aí que as mulheres têm, acho que até não sei se tem de homens, mas é de mulheres, né? E de adolescentes, né? Como que chama mesmo aquele livro lá que vocês leram lá já? Mentiras que as mulheres acreditam e as verdades, e a verdade que as libertam. Muitas vezes nós criamos mentiras sobre nós mesmos. E infelizmente, essas mentiras na nossa pecaminosidade, no nosso pensamento tão pequeno e numa nossa vida tão frágil, tornam-se verdade. E que arruinam a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o próximo e também o nosso caminhar como ser humano e como servo do Senhor. Muitos carregam uma dor silenciosa em seu coração, dizendo: eu não valho nada, eu não valho o suficiente, nada que eu faço é reconhecido, nada que eu faço parece que tem valor. Pessoas carregam essa dor silenciosa,
a vida vai apertando, as exigências vão se aumentando a cada dia na nossa caminhada, e o coração cansado começa a interpretar algo que todo mundo tem, que é sofrimento. Preste atenção, irmãos, como o coração é enganoso. O nosso coração, quando começa a estar cansado, a nossa vida começa a estar cansada, nós começamos a ver os problemas se aumentando, o nosso coração começa a interpretar o sofrimento que todo mundo tem como se fosse uma sentença de morte dada por Deus. Como se eu estivesse bem com Deus se eu estivesse fazendo tal coisa assim. Ou se muitas vezes, se eu fosse alguém melhor, eu ia dar conta. Daí nosso coração começa a nos enganar e começa a nos levar a caminhos as quais eu menosprezo a mim, eu menosprezo aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, e não valorizo a real pessoa que eu sou, a real família que Deus me dá, a minha igreja, o meu trabalho, porque confundo muitas vezes o sofrimento que advém sobre todos os seres humanos. Não tem um ser humano que não sofra, não tem um ser humano que não perde, não tem um ser humano que não peca, achando que está sofrendo muitas vezes uma sentença de Deus, embora às vezes sejam reflexo de caminhos tortuosos e de pecado, mas cuide do coração. Jesus, em Lucas 12, não trata você como uma máquina de resultados. Ele fala com você como um discípulo amado, chamando seu coração para fora da prisão, da ansiedade, e para dentro da segurança, no colo e nos braços do Pai. Cristo não está apenas oferecendo para você, para mim, ou para qualquer um de nós esta noite, um viver melhor. Vem até mim para você viver melhor. Ou vem até mim para ser um pouco aí anestesiado na sua dor. Cristo não está te oferecendo dicas para isso. Ele está, na verdade, reorientando o centro da sua vida, o centro de quem você é, tirando o seu eu do trono e colocando o reino de Cristo no lugar, tirando a sua vontade, a sua percepção de vida e colocando os valores do reino, tirando o medo do comando e colocando a confiança no Pai Celestial que nos vê, tirando as coisas muitas vezes do alto valor que nós achamos que tem e recolocando Deus Pai como o único tesouro que nós temos, que não falha, um tesouro que não enferruja, que o ladrão não rouba, que a bolsa de valor não interfere, que o dólar não tem ali vez. É um tesouro incalculável e que nós nunca perdemos. Então, meus irmãos, pensando nisso, queria trabalhar com os irmãos alguns pontos especiais essa noite. E o primeiro é que o valor da sua vida, ele não é medido pelo que você possui, mas por quem cuida de você. Jesus, ele inicia lá no verso 22, na minha versão diz, não fiqueis ansiosos. Outras versões diz, não andem ansiosos. Então, meus irmãos, Jesus, ele dá uma ordem explícita, não fique ansioso, e ele justifica esse chamado a essa ordem, ele justifica bem assim, modo de Jesus amoroso, direto, reto, mas com muito amor. Ele fala que a vida é mais do que o alimento, e o corpo, ele é mais do que a roupa, que nós lemos nos versos 23, já lemos aqui hoje. Isso é mais do que um consolo, isso é uma declaração de
identidade. Você, meus irmãos, irmãs que estão aqui essa noite, todos nós somos muito mais do que as nossas necessidades. Você é muito mais do que a sua necessidade. Então a sua necessidade é do pão de amanhã, você é muito mais do que isso. A sua necessidade é da roupa, é muito mais do que isso. A necessidade é de ser aceito, é muito mais do que... Você vale mais do que isso. Você vale mais do que o seu desempenho. Você tem muito mais valor que isso, do seu desempenho. Seja um desempenho como pessoa no ministério, como um cônjuge no lar, como um pai, uma mãe. Você é muito mais do que um desempenho. Você, meus irmãos, é muito mais do que uma falta. Aquilo que nós podemos colocar em nossas vidas, que podemos ter. Você é muito mais do que uma opinião de quem te feriu. E quantos levam no seu coração e vivem uma vida amargurada, uma vida sem sentido, triste, sempre levando a memória, trazendo a memória, ficando com o coração cada vez mais pesoso, porque ouviu uma opinião de quem te feriu, e você vale muito mais do que isso. Por isso que Jesus fala, não fique ansioso com isso. Não ande ansioso por aquele que te trata mal, não ande ansioso por aquele que não te ajuda, não ande ansioso se amanhã você tem que pagar a conta, amanhã que adianta hoje você morrer. Ele não está falando para nós sermos displicentes, mas para nós não colocarmos nosso coração, sabe por quê? Porque o seu valor não está primeiro em que você faz, ou que você pensa, ou que você é, mas a quem você pertence. E a pergunta é, a quem você pertence? Jesus chama Deus de Pai ao longo do texto. Jesus, ele chama o Pai de vocês. Então, meus irmãos, o antídoto para qualquer ansiedade ou para qualquer situação de desânimo ou qualquer situação de desorientação, ela não está em pensar positivo de si mesmo, ou pensar positivo em qualquer situação. O antídoto para que nós possamos andar neste mundo sem aquela ansiedade consumidora de vida, que consome a sua alma, que tira você do centro, ela está em descansar na paternidade verdadeira de Deus, que Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos governa, Deus é aquele que nos criou. Então, podemos descansar em Deus. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias, ou para o nosso corpo, ou para a nossa mente, ou para aqueles que nos rodeiam, muitas vezes nós caímos numa armadilha, de achar que eu não tenho valor, ou de achar que nada vai converter aí para o meu bem, e começamos a viver uma vida de decadência, e infelizmente muitos destroem a sua vida com as próprias mãos, o lar, o emprego, aquilo que Deus dá em virtude da mentira que é alojada no coração. Então nós não somos medidos por quem nós somos, nós não temos aqui uma luta com a ansiedade porque eu penso positivamente, eu consigo vencer porque eu sei que Cristo Jesus está comigo todo o tempo, e o Pai que está nos céus, eu posso descansar nele, pois ele tem o melhor para mim. Porque a preocupação, meus irmãos, ela é uma falsa sensação muitas vezes, ela tenta governar o que só Deus governa. Não que nós não devemos ser preocupados, porque também uma pessoa despreocupada é uma pessoa imprudente, né? Uma pessoa que não se preocupa com nada, consequentemente ela gasta muito, ela toma os pés pelas mãos e faz aí um embaraço na vida. Mas não adianta nós colocarmos a preocupação aí acima daquilo que nós não conseguimos governar.
porque ela tenta nos governar. E tem coisa, Deus governa tudo, mas tem coisa que somente Deus governa, tem coisa que você não consegue fazer. Imagina algo simples, você ganha 1.000 e amanhã você tem que pagar 2.000. Eu ganho 1.000, amanhã eu tenho que pagar 2.000. Eu tenho que me preocupar sim, o que eu vou fazer? Mas isso vai fugir você consegue fazer alguma coisa a fazer brotar dinheiro de uma forma lícita? De uma forma que você consiga ali, né? Exceto, não, eu fiz um bico ali, outro bico aqui, deu certo, tá. Mas tem coisa que não adianta. Você fala, Senhor, está nas suas mãos mesmo, está além da minha capacidade. Então Jesus disse, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora na sua vida? Está lá no verso 25. Ansiedade é uma tentativa de exercer um controle sobre o incerto. É incerto. Isso revela, meus irmãos, algo profundamente espiritual. O coração, ele sempre adora algo. E não adianta falar. Até um ateu adora alguma coisa. Todos adoram alguma coisa. Isso é uma realidade que muitas vezes o nosso coração está adorando coisa errada, porque quando você está ansioso, muitas vezes você está, entre aspas aqui, cultuando as necessidades de garantir o amanhã com as próprias mãos. E eu não estou só falando de dinheiro não, meus irmãos. Estou falando da sua saúde emocional, estou falando da sua saúde relacional, estou falando dos teus relacionamentos, do teu trabalho. Muitas vezes eu estou aqui cultuando a necessidade de garantir o amanhã com minhas próprias mãos, e isso não vai continuar, não vai acontecer. Tem coisa que não está nas minhas mãos. Então Cristo, ele expõe a inutilidade da ansiedade, não para nos humilhar ou para dizer assim, não tem nada a ver, pelo contrário, Cristo sabe muito bem o que é a ansiedade, porque ele foi homem de verdade. Foi aqui 100% homem, quando ele veio e nasceu de uma virgem. Então sabe muito bem que é uma ansiedade. Então ele não está querendo minimizar ou até mesmo menosprezar, mas ele quer te libertar da ansiedade daquilo que você não consegue controlar com as suas próprias mãos. Porque se você não controla o tempo, por que carregar o peso do tempo? Isso é sério. Se você não sustenta a criação, por que viver como se tudo dependesse de você? Você já viu aquelas pessoas que vivem querendo arrumar tudo? Arrumar a vida do filho, arrumar a vida do marido, da esposa, arrumar a vida do irmão, da irmã, do pai, da mãe, querendo colocar tudo no lugar, querendo acertar cada detalhe. Não, porque tem que ser assim, não, daqui tinha que ser aquele jeito. Você não sustenta nada. Cristo é sustentador, Deus é sustentador deste mundo. Então, se você não sustenta a criação, por que viver como se tudo dependesse de você? Você se sobrecarrega, fica com o coração sobrecarregado, você não consegue andar, você não tem forças, coloca um peso descomunal nas suas costas, sendo que Deus, Ele cuida. Porque, meus irmãos, a providência do Pai não vai diminuir o valor, ela vem confirmar que Ele é para nós. Jesus chama seus discípulos a observar os corvos e os lírios. Nós lemos aqui hoje, ali a partir do verso 24 até o verso 27, Jesus, ele nos leva a observar. E um argumento aqui, posso dizer até escalonado. Deus, ele sustenta criaturas que não plantam nem colhem. Os corvos não plantam. Você vê algum corvo colhendo?
plantando? Vocês já viram ali? Um corvo plantando, ele raspando, daí joga uma sementinha, vai lá, mata o animal, o boi ali para comer, vai buscar isso. Não, ele simplesmente, ele sustenta aqueles que não estão plantando nem colhendo. Não estou falando para você ficar em casa à toa não, hein? De repente vai, nossa, o pastor falou que não precisa nem plantar nem colher, daí você vai ter que fazer igual Paulo falou lá em Tessalonicenses, se você não trabalha, que não coma. Então tem que trabalhar, nada de vagabundice aqui não, vamos trabalhar, né? Mas não adianta você fazer uma escalada para a sua vida financeira, uma escalada para a sua vida, a qual te interrompe a comunhão com a sua família, a qual interrompe a sua comunhão com a tua igreja, a qual interrompe uma vida sadia lá fora, achando que tudo depende de você, porque não depende de nada. Então Deus veste as flores, que hoje existe e amanhã vai ser queimada. Então Ele não vai cuidar de você, homem e mulher de pequena fé. Você tem muito valor, Deus vai cuidar de você. O grande problema é que a gente se valoriza tanto, né, que fala, eu não posso ter um tênis tal, eu tenho que ter um tênis tal. Tem que ser Nike, tem que ser isso. Celular, não pode ser aquele celularzinho mais para atender, tem que ser um iPhone, tem que ser as linhas, acho que é S, se eu não me engano, né, da Samsung. Eu tenho que ter o melhor, porque eu sou filho de Deus. Então aí que está o problema. O problema é que a gente pensa um pouco mais do que nós devemos pensar, mas Deus nunca vai deixar faltar, meus irmãos. Jesus, ele estabelece uma verdade aqui fundamental: você não é um acidente no universo, você não foi acidentalmente criado, você não foi colocado de uma forma aleatória e ao acaso neste mundo. Você e eu, nós somos um alvo de cuidado de Deus, e esse cuidado, ele não é somente o suprimento material, é um cuidado que Ele nos dá através da sua direção, é o cuidado que Ele nos dá através da sua disciplina. Quantas vezes somos disciplinados? E é bom ser disciplinado, no consolo, na sua presença. Então tudo que Deus usa para conduzir os seus filhos ao seu fim maior. O seu fim maior não é ter a melhor casa de Bauru, ou de São Paulo, ou do Brasil, ou do mundo. O seu fim maior não é ter o melhor emprego, os melhores estudos. Não que isso seja ruim, isso é coisa boa, mas cada coisa boa no seu devido lugar. O maior alvo de Cristo Jesus, o maior alvo que Deus tem para a nossa vida, é que nós sejamos conformados com Cristo Jesus, sendo formados, amoldados através do caráter renovador de Cristo Jesus. Então não importa se você mora num condomínio ou você mora na periferia de Bauru, não importa se você estuda num colégio particular ou num colégio estadual, não importa se você ganha um salário mínimo ou você ganha 10. Isso são coisas que Deus permite ter sim na vida? Sim. São coisas ruins? Não. Mas a questão final é aquilo que você verdadeiramente é no teu caráter, na tua vida cristã, diante de Cristo Jesus, onde o seu coração ele está instalado. E isso nós temos que ver que este é o alvo de Deus, porque quando você entende o porquê do vale que você passa, o porquê da aflição que muitas vezes te aflige, nós muitas vezes entendemos que nós não precisamos fingir que está doendo ou fingir que está tudo bem. Não, a gente precisa simplesmente nos render
Eu achei muito interessante, irmãos, no verso 30. Coloca aí, verso 30, Douglas, por gentileza. O que diz ali a última frase ali, depois do ponto, mas vosso, o que ele fala ali? O Pai sabe. O Pai sabe. Então, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a nossa vida cristã, quando eu olho para aquilo que Cristo Jesus é, quando eu olho para Deus e olho as circunstâncias das nossas vidas, das mais diversas, eu posso dizer, o meu Pai sabe. Meu Pai que está no céu sabe. Ele não é um saber distante, mas é um saber de quem governa e de quem ama. Então, meus irmãos, Deus, ele não está alheio à sua dor. Deus, ele não está alheio à sua fartura também. Ele não está distante da sua fartura, ele não está distante da sua escassez. Deus não está distante da luta que você está travando, como Deus também não está distante da paz abundante que vive. Deus não está distante da tua doença. Deus não está distante da tua saúde. Deus, ele sabe, o Pai sabe daquilo que ele tem para o teu povo, porque ele ama e ele governa. Ele governa e ele sustenta tudo neste universo, e nada depende de nós. Nada depende das nossas forças, porque ele sustenta. Gente de pequena fé, Cristo não rejeita. Tão bom, né? Porque quando Jesus falou assim, né? Lá no verso 28, lá no verso 28, homens de pequena fé, Cristo não rejeita. Cristo simplesmente, ele educa o coração do teu povo. Ele educa aquilo que nós precisamos ser. Se Deus veste assim uma planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós. Não será muito mais generoso com vocês? Então Jesus não está aqui insultando os discípulos. Jesus não está aqui falando que nós não precisamos trabalhar. Jesus não está aqui dizendo que você pode viver à toa, que as coisas cairão do céu, que tudo vai dar certo, basta você ficar ali, esperando chover ali as bênçãos do Senhor, mas de bracinhos cruzados. Não, Jesus não está falando isso. Ele está mostrando que a fé é muito mais do que concordar com aquilo que a gente pensa, com aquilo que as coisas parecem ser. O que ele quer dizer para nós é que nós precisamos aprender a descansar nele, em qualquer que seja a situação, porque a fé cresce quando o coração troca e de dizer assim, se der errado, né? Quantas vezes a gente faz uma pergunta e nosso coração, nossa, e se der errado? E se der isso, ou se fazer aquilo, e a gente pode simplesmente confiar, Senhor Deus, o Pai está comigo. Troca, muitas vezes, aquilo que é impossível de você resolver agora no momento, e querer resolver a vida de todo mundo, de todos, resolver as suas demandas, e querer fazer tudo com as suas próprias mãos, e dizer, Cristo é suficiente. É isso que Jesus está falando, muitas vezes, que nós precisamos confiar que muitas coisas estão fora do controle, porque Deus já declarou aquilo que tem para a nossa vida. Sabe quando eu digo aquela declaração? Não é uma declaração humana, daquele determinismo fajuto e barato que a gente vê na televisão, e nesses evangelhos pregados assim, materialistas, mas aquilo que Deus já desenhou para a nossa vida, já escreveu na nossa história, é Ele que está governando,
é Ele que está coordenando, é Ele que está fazendo, e eu simplesmente, às vezes na minha vida, quando eu não consigo alcançar com as minhas próprias mãos algumas soluções dos meus problemas, eu preciso simplesmente descansar e saber que o meu Pai me sustenta. É Ele que me guia. É Ele que converge as coisas para o bem daqueles que o amam. É Ele que está sustentando todo o universo, toda a criação, inclusive eu, que sou uma pequena partícula neste mundo, nesse universo imenso, mas Ele está sustentando. Então precisamos entender que nós somos um filho que foi recebido por graça. Então pare muitas vezes de tentar aí provar o seu valor. Quantas e quantas vezes a gente tenta provar o nosso valor para o outro? Quantas e quantas vezes a gente tenta provar o nosso valor fazendo isso e aquilo? Nós, meus irmãos, tornamos filhos e recebemos a tua benevolência por graça, porque é imerecido. É imerecido. Eu fico pensando, eu estava meditando nessa palavra, eu fico pensando, né, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, às vezes a gente olha, né, para o nosso semelhante, ele pisa na bola e a gente fica chateado, e daí a gente devolve com a mesma moeda, ou se a gente não devolve, pior ainda. Mas Jesus Cristo veio do céu, tornou-se homem, carnal, não deixou de ser Deus. Isso é importante, viu, irmãos? Jesus não era meio homem, nem meio Deus. Não, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Isso é importante os irmãos sempre guardar no coração. Mas ele veio, tomou forma de homem, carregou uma cruz, morreu humilhado, e foi a porta de entrada, ou caminho, uma ponte de reconciliação com o Pai, mesmo não merecendo ser chicoteado como ele foi. E quando a gente olha para nossas vidas, falando que a gente não tem valor, falando que a gente não merece isso ou aquilo, e realmente você tem razão. Eu tenho razão quando eu falo que eu não mereço isso ou aquilo. Eu tenho razão. E você tem razão, você fala muitas vezes que não tem valor. Mas quando você já começa a ter uma mentalidade a qual você menospreza a você mesmo, dizendo que você não tem valor algum neste mundo, que você precisa, talvez melhor fosse que você morresse, ou que fosse tirado dessa terra, você está menosprezando aquele que de uma forma graciosa está te chamando, ou te chamou e te alcançou, porque você não tem valor porque você merece mesmo, e nem eu. Você tem valor porque aquele que tem o valor sublime te chamou por uma graça redentora, algo que não tem troca, algo que não é merecedor. Então nós não merecemos, mas Deus nos deu. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Cristo, Ele muda os seus valores, o reino no centro e o resto no lugar certo. Não é errado ter boa comida. É errado, irmãos, comer bem? Diz aí, de verdade, é errado comer bem? É pecado? É pecado ter boa roupa? Pecado ter um bom carro? Ter um bom emprego? Bom estudo? Não é pecado. Mas isto deve estar no lugar certo. O verso 31 diz: busquem acima, ou buscai acima de tudo, o reino de Deus. Antes buscai o reino.
Então Jesus não está dizendo que a roupa é ruim, Jesus não está dizendo que a comida é ruim, Jesus não está dizendo que ter um bom trabalho seja ruim, Jesus não está dizendo que você almejar e querer uma família harmoniosa seja ruim, não é nada disso, mas cada coisa deve estar no seu lugar, porque tudo aquilo que é invertido nos valores torna-se uma idolatria, porque a família, ela pode ser um Deus na sua vida, o dinheiro pode ser. Então, meus irmãos, a ansiedade muitas vezes nasce quando as coisas boas viram as coisas últimas. Então, para mim, o fim de tudo do melhor é uma família, que a minha família seja assim, ou seja daquilo outro, ou a minha família seja daquele modelo, assim é a minha família. E muitas vezes, meus irmãos, nosso coração enganoso está idolatrando, porque o fim não é a família, o fim é Cristo Jesus mudando a sua família. Mas eu não estou menosprezando a família, porque isso é bom. Segurança. A gente tinha que ter mais segurança, com certeza. O trabalho ele pode ser uma idolatria quando ele vive como sendo o salvador da sua vida. Você trabalha, não trabalha no reino, não vive mais em comunhão com seus irmãos, não tem mais uma vida a qual você possa exercer seus dons e talentos, porque tudo é consumido pelo teu trabalho. Trabalho é bom? Lógico que é bom, mas ele tem o teu lugar, e ele não está na frente de Deus. Então não pode ser invertido. No centro dos nossos corações deve estar Deus, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus. Então, meus irmãos, buscar o reino é realinhar a propriedade, as suas prioridades. Primeiro, nós devemos buscar a Deus, sua vontade, a vontade dele. Nós devemos buscar glorificá-lo. Devemos buscar a sua justiça, a justiça dele. E depois, as demais coisas serão recebidas como dádivas, mas não como salvadores. Os irmãos estão entendendo? E é sério, meus irmãos, porque muitas pessoas morrem de ansiedade, porque coloca o trabalho em primeiro lugar, coloca a família em primeiro lugar, coloca o cônjuge, o filho, o pai, a mãe, o irmão em primeiro lugar, coloca os estudos em primeiro lugar, coloca a aprovação da sua identidade, do que você é para os outros em primeiro lugar. Muitas vezes a gente não vai conseguir agradar todo mundo, meus irmãos, muitas vezes não conseguimos, e eu vou morrer por isso, e eu vou ficar ansioso, querendo a aprovação das pessoas? Não. Então, realinhar as coisas. Às vezes meu chefe vai pegar no meu pé e vai dizer que você é um nada, mas você sabe que não é verdade. Às vezes você vai fazer o melhor na tua família, mas você vai ser chutado ainda. Às vezes você vai fazer o melhor em qualquer outro lugar, mas muitos não darão valor. Mas isso não é o primeiro no reino de Deus. O primeiro no reino de Deus é você buscar a glória dele. Então por isso que é importante você alinhar as prioridades da sua vida, porque a diferença entre usar o mundo, eu vou por aqui usar o mundo nos seus benefícios, tá? O que é usar o mundo, né? Poxa, eu vou usar, eu tenho uma boa praça para passear, eu vou lá, nossa, eu tenho um dinheirinho para ir para a praia, olha que delícia. Só quem não gosta, mas eu acho que é meio difícil, né? A maioria curte aí, depois pensa aquela ondinha, né? Aquele solzinho, aguinha de coco, eu quero ir numa região montanhosa, nossa, vamos lá vamos usar o mundo, vamos desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, mas nós não adoramos aquilo que é para dádivas, recebidos para usufruir. Nós adoramos primeiro a Deus, porque quando
essas coisas tomam o primeiro lugar na nossa vida, nós muitas vezes de uma forma, talvez assim, entendendo o que está fazendo, ou talvez até sem saber o que está fazendo, está com o coração idólatra. Isso é sério. É muito sério, irmãos. Nós estamos aqui partindo para o final. Não é a conclusão ainda, estamos partindo, tá? Para o final. Mas não vai demorar muito. É que de repente a partir do final vai falar, nossa, que conclusão mais longa, né? Eu não falei conclusão, estamos partindo para o final. Mas é muito sério isso. Pessoas que vivem uma vida de lamentação porque não consegue viver desfrutando do carro tal. Pessoas que vivem uma vida de lamentação porque não consegue viver num lar tal. E não é isso, meus irmãos. Não pode inverter esses valores. Os valores do reino são maiores. Os valores do reino não é medido pelo que você tem, pelo que você é, e sim aquilo que Deus faz na sua vida, através da sua vida. Então muitos estão vivendo uma vida amargurada, e uma vida sem sentido, porque inverteu. E isso é culpa dos tempos que nós vivemos. Embora isso já seja milenar, mas hoje é muito difundido. Ah, você é crente, então é isso, como se crente fosse o ápice, né, de receber bênçãos, né? Não, crente é família modelo, o crente é o melhor emprego, o crente é o que não adoece, balela, irmãos. Uma teologia barata que foi incutida no coração do povo, incutida na mente, que quando vem uma ansiedade maior daquela que você possa suportar, você não fica de pé. Por quê? Porque acha que está sendo punido, ou está algo errado. Não, muitas vezes vai acontecer coisa ruim porque Deus tinha aquele plano para você e acabou. Tem coisa que você não procura, mas vem. Tem gente que procura e se lasca, né? Não é verdade? Então, o adúltero procurou adultério, vai querer que o casamento vai bem? Os vícios de uma pornografia, da bebida, ou de falar mal dos outros, de um cigarro, de remédio, seja de drogas ilícitas, se alguém procura, com certeza, vai vir sobre ele uma recompensa sobre essa escolha. Mas tem coisa que vem, e simplesmente vem, e a gente não entende, e a gente não espera, mas vem. Só que nossa confiança não está naquilo que eu posso fazer, ou naquilo que eu consigo resolver, e sim naquilo que Jesus Cristo fará por mim. Então, meus irmãos, lá no verso 32, uma frase que Jesus Cristo falou aos discípulos, quebra o medo, ao Pai que agradou dar-lhe o reino. Então não tenham medo, pequeno rebanho, não tenham medo, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Então aqui está, meus irmãos, algo importante. Deus não é um Pai relutante, Ele dá o reino para nós com alegria e não rangendo os dentes. Ele dá o reino para nós com satisfação. Então, meus irmãos, isso redefine o valor do discípulo. Se o Pai dá o reino, então significa que você não é descartável. Então ele não vai usar a sua vida aqui. Muitos usam a vida de outros conforme lhe favoreça, né? Então vou chegar perto daquela pessoa lá porque ela tem dinheiro. Então, fica lá bajulando, que aquela lá pode dar retorno. Vai o outro lá, nossa, aquele é uma porta que eu tenho para fazer tal coisa. E não pasmem, né?
Muitos querem até se chegar perto de outros pastores mais renomados para poder ter a melhor chance de ministério. Balela. Se Deus te fez parte do reino, então você não é descartável, Ele não vai descartar você. Ele é um pai, quando dá o reino, você não está sendo tolerado nesse reino. Você viu aqueles parentes chatos? Acho que ninguém tem, né? Alguém tem parente chato aqui ou não? Amém. Ah, você é o chato. Amém, glória a Deus. Ele é o chato. Ele é o parente chato. O parente chato, muitas vezes você tolera. Sabe aquela pessoa no trabalho chatinha? Sempre tem também, né? Nossa, aquela pessoa que você tolera. Aquela pessoa que você fala, meu Deus, vamos tolerar esse cidadão. Como ele é chatinho. Mas você no reino, você não é tolerado. Sabe o que você é por Deus? Recebido. Ele te recebe do jeito que você é. Chatinho desse jeito, sabe? Desse jeitinho, sabe? Chatinho, brincadeira. Mas com as suas dúvidas, com os teus anseios, com as suas percepções de vida, com as suas melancolias, com as suas... Vocês já viram, né? Os 7 anões, né? Tinha lá o bravinho lá, o zangado. Jesus recebe o zangado, né? De repente você olha para a pessoa, sabe, parece aqueles cachorro nervoso. Jesus recebe você, por quê? É o Pai que ama. E se Ele dá o reino para nós, então o seu futuro não está nas suas mãos, nas nossas mãos, e sim nas mãos daquele que reina. Então posso confiar que Jesus está nos dando o melhor. Por isso que o tesouro no céu é generosidade como um fruto de um coração satisfeito em Deus. É tão lindo isso. Vendam seus bens e deem aos necessitados, e ajuntarão tesouros no céu. Não precisa sair vendendo essa casa hoje não, tá? Não precisa vender não. Teve um irmão querido que falou, né, que ele foi, não vou falar nome, que está sendo gravado, então não podemos falar nome, mas ele vai saber que é ele. Que ele quase deixou uma moto um dia, numa certa situação aí, numa certa igreja aí, que não é a nossa, né? Porque aquele negócio, vendam tudo. Não, Deus não está pedindo para você vender tudo e trazer aqui dízimos e ofertas, não. Se Deus tocar isso no seu coração, amém. Mas Deus não está falando isso, vendam tudo, vai lá, vende o carro, tudo e traz para a igreja. Não é isso que Ele está falando. Mas Jesus, Ele está ali dizendo, né, que nós não compramos também a nossa salvação com a caridade, com o amor. Ele também não está falando isso. Ele está descrevendo o resultado de um coração que encontrou o tesouro maior, a generosidade, meus irmãos. Coração generoso. Um coração que nasceu não da culpa, mas da liberdade. É um coração que quando vem e oferta aqui na igreja, trazendo seus dízimos e as suas ofertas, fala, Senhor, glória a Deus, porque eu estou mais um mês aqui, ou mais um dia, sustentando a tua obra, que lógico que o Senhor não precisa do meu dinheiro, mas tem conta de luz, de água, então a igreja precisa, né? O Senhor não vai, de repente, ficar mandando forças dele lá, sabe aquela força de Deus ali, que haja energia? Ela vem da hidrelétrica, né? Que no nosso caso aqui, a concessionária chama CPFL, e ela cobra da gente, né? Então a gente tem que manter como? Pagando a nossa, que quanto sai tesoureiros? Normalmente, 100 e pouquinho, não é muito grande, como a gente não tem ar-condicionado na igreja, então daí uns 128, 100 e pouquinhos reais por mês, né? Mas aí a gente vai, é aquele coração que está seguro em Deus para repartir. Vê seu irmão padecendo e fala, Senhor, hoje eu estou comendo arroz, feijão e ovo, e meu irmão está comendo só arroz e feijão, deixa eu repartir meu ovo. É um coração desprendido,
que foi amado e ama, sem reservas. Então Jesus ele estava ensinando isso, que Cristo é o maior tesouro. Então não é porque você tem um carro novo, não pode andar na terra para dar carona para o seu irmão em dia de chuva. Pensou isso? Ih, vai sujar meu carro. Não, é um coração desprendido. É um coração que Jesus falou, não, esse daí, lógico, você tem que cuidar. Irmãos, eu não estou hoje aqui falando que você não deva trabalhar e não deva cuidar dos seus bens, mas cada coisa no seu lugar. Então, para fazermos uma aplicação rápida, traga a sua ansiedade para Cristo com honestidade. Faça isso essa semana, para viver uma vida centrada em Cristo. Não negocie com a sua ansiedade sozinha. Pessoas que remoem no coração e fica no coração sempre ali, ai, como que vai ser? Não, ore ao Senhor e fala, Senhor, eu estou com medo de como será o meu amanhã. Não sei como vai ser o amanhã, Senhor. Isso está me tirando até o sono. Mas Senhor, eu coloco diante de Ti. A fé não é uma ausência de batalha, mas é levar a batalha para Deus. Faça do Pai sabe, né? O Pai sabe que você precisa. A sua âncora. Quando pensamos nisso, né? Muitas vezes, sabe quando você começa a pensar na sua dificuldade de amanhã e teu coração começa a acelerar? Como será o meu dia de amanhã? Daí sabe o que você deve falar? Meu Pai sabe do que eu preciso. Senhor, não vai adiantar agora eu me remoer para o dia de amanhã. E eu digo, meus irmãos, que isso não é uma palavra e um mantra, sabe? Aqueles vazio, né? Aquelas, sim, eu posso, isso aqui. Não, é uma confissão de que Deus governa a sua vida. Reordene seus tesouros com a prática simples do reino. Começa o seu dia lendo a palavra de Deus e orando. Começa também a sua semana servindo alguém sem anúncios, né? Você já viu? Tem gente que fala, nossa, irmãos, queria trazer uma palavra de agradecimento hoje. Por quê? Eu pude ajudar o irmão fulano de tal. Nossa, como eu ajudei ele, hein? Estava tão necessitado, mas eu fui lá e ajudei. Oh, Senhor, como o Senhor é bom comigo que eu pude ajudar o outro. Não, às vezes você ajuda lá sem fazer anúncio. Vai lá. Pratique a generosidade de uma forma planejada e alegre. Simplifique um excesso que alimenta as suas ansiedades. Simplifique o excesso, porque às vezes a gente está muito em excesso com a nossa ansiedade. A gente precisa simplificar um pouquinho mais a vida. Às vezes, meus irmãos, 1 mais 1 é 2 mesmo. Simplifica um pouquinho. Não queira ficar porque o pai da matemática, um dia ele viu que o número tal trouxe o número 1, que do número 1 veio não sei o que. Para! Só olha lá e simplifica a vida. Anda tranquilo. Pede para Jesus expulsar os seus medos e te conduzir com o coração com tesouro ao céu a cada dia. Lembre-se que seu valor não está no seu desempenho. Cristo não te chama para merecer um lugar. Ele te chama para andar com Ele. A segurança do discípulo não é eu conseguir, mas sim o Pai se agradou. O Pai se agradou de mim. E para concluir a mensagem de hoje, Jesus não está oferecendo, meus irmãos, um pacote aqui de livramentos, um pacote de religiosidade. Ele está chamando você para um centro novo. E esse centro é Ele mesmo. Ele está te chamando para que Ele governe a sua vida. Hoje Deus Ele quer aliviar suas tensões, aliviar suas preocupações, aliviar aquilo que está fazendo doer na sua alma.
Ele quer desfazer a prisão da ansiedade. Ele quer fortalecer a sua fé, reorganizar seus valores. Ele te chama hoje para isso e conduzir você ao melhor, um coração com o tesouro de Deus. Se você se sente pequeno, ele diz: pequeno rebanho, eu não te desprezo, mas eu cuido de você. Ele cuida das nossas vidas. Então, se você está com medo hoje, pelo amanhã, não temas. Jesus está contigo.